No coração do teatro da Europa Oriental, o desenrolar do drama da guerra na Ucrânia continua a cativar o mundo. Hoje, mergulhamos nos últimos desenvolvimentos nas linhas de frente, onde o exército russo tem feito avanços significativos. Nas últimas horas, 3 áreas-chave viram as forças russas avançarem, marcando mais um capítulo neste conflito implacável. Nossa jornada começa na região de Kharkov, um campo de batalha que tem testemunhado frequentes movimentos russos a oeste do rio Skil. Apenas ontem surgiram relatos de tropas russas avançando de New MSK para as proximidades de Figula. Além disso, houve desenvolvimentos notáveis nas áreas de Zapad e Kalinov. No entanto, os últimos relatórios indicam que as forças russas se moveram um pouco mais ao norte de Vorna, capturando aproximadamente 1 a 2 quilômetros quadrados. Esses avanços, embora talvez modestos no último dia, fazem parte de um padrão de ganhos territoriais mais profundos em Kharkov. O controle russo agora se estende por várias dezenas de quilômetros quadrados, abrangendo pelo menos 5 locais. Apesar do fluxo limitado de informações desta área, está claro que os russos estão alocando mais recursos para este setor, capitalizando a captura estratégica da cidade de Dnipro. Esta cidade tornou-se um centro logístico crucial, permitindo que os russos lançassem novos ataques e assegurassem suas posições sem a ameaça iminente das forças ucranianas. Desde a queda de Dorna, os avanços russos têm se multiplicado, indicando o valor estratégico desta cidade como uma base de operações. Avançando, o exército russo também capturou várias posições, conquistando aproximadamente 2 quilômetros quadrados na região de Chivyar. Segundo a fonte ucraniana Dips.ua, as forças russas progrediram em direção a Stupo, uma localização que, se assegurada, poderia ameaçar o flanco sul de Chivyar. No entanto, os ucranianos contra-atacaram com sucesso, desacelerando o impulso russo nessa direção. Ainda não se sabe se esses movimentos indicam uma mudança temporária ou uma intenção estratégica mais profunda em direção a Stupo. Enquanto isso, o avanço mais significativo das últimas horas ocorreu em Andrika. Esta cidade tem sido um ponto focal do conflito, com forças russas fazendo incursões significativas. Relatórios de fontes como Suri Maps sugerem que os russos agora controlam cerca de metade de Andrika. O exército ucraniano tem perdido terreno rapidamente, com posições russas avançando em direção ao rio Orlova. As forças russas capturaram quase todas as posições entre suas localizações atuais e o rio, sinalizando uma ofensiva rápida e decisiva. Andrika, outrora baluarte da resistência, agora está caindo sob controle russo. Nesta área, um retângulo de posições ucranianas entre Decha-N-Elen e Uli está sob intensa pressão russa. Uli, uma localidade-chave, permanece como um bastião para as forças ucranianas, mas seu futuro é incerto. Os russos ainda não lançaram ataques diretos a Uli, possivelmente devido a barreiras naturais como os rios Orlova e Suhali. Essas características geográficas apresentam desafios significativos para as forças russas, exigindo planejamento estratégico para qualquer ataque a Uli. No entanto, a possibilidade de avanços russos alcançarem rotas de suprimento de Blackland permanece uma ameaça iminente. A situação permaneceu inalterada por meses, com movimentos russos em Andrika, adicionando pressão às defesas ucranianas. A questão que permanece é: os russos vão capitalizar essas barreiras naturais para continuar sua ofensiva? À medida que o conflito se desenrola, os russos podem em breve decidir se devem avançar em direção a Constantinopla, Uli, ou continuar sua ofensiva para o oeste. Nessas áreas, as forças russas estão se aproximando da fronteira simbólica de Donetsk, potencialmente alterando o cenário estratégico. Enquanto isso, na região de Kursk, as forças ucranianas lançaram uma série de ataques, capturando localidades como Fivka, Cherkas, Konopiplenka e outras. No entanto, relatórios recentes indicam uma pausa nesses avanços, sem novas conquistas confirmadas. A intensidade dos combates em Kursk também diminuiu, sugerindo uma possível mudança de tática ou apoio para as forças ucranianas. Esse desenvolvimento reflete uma incursão ucraniana anterior em direção a Verdin, embora com alguns ganhos estratégicos desta vez.
Ao refletirmos sobre essas linhas de frente dinâmicas, a área de Kharkov permanece um campo de atividade intensa, com forças russas avançando dentro de Andrev e assegurando metade da cidade. As batalhas são intensas, com eventos significativos se desenrolando em toda a Ucrânia e Rússia. Na direção de Torsk, o exército ucraniano supostamente abateu uma aeronave russa Su-25, uma conquista notável em meio ao conflito em andamento. Simultaneamente, a Ucrânia lançou ataques com drones em Krasnodar e Rostov, visando a infraestrutura de petróleo russa. Além disso, um ataque com mísseis, possivelmente envolvendo mísseis Jaimar, atingiu a região próxima à cidade de Doni, resultando em vítimas civis. Ao concluirmos esta exploração do estado atual da guerra na Ucrânia, somos deixados com uma pergunta premente. O que nos aguarda neste conflito em constante evolução? As apostas são altas e o mundo assiste com ansiedade enquanto esses eventos se desenrolam. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e convidamos você a curtir, se inscrever e ficar atento a mais atualizações sobre esta saga fascinante. À medida que a guerra na Ucrânia continua a evoluir, a situação no terreno permanece fluida, com manobras estratégicas e desenvolvimentos inesperados moldando o conflito. Nesta segunda parte de nossa investigação, mergulhamos mais fundo nos eventos em andamento, onde cada movimento no tabuleiro de xadrez da guerra pode ditar o curso futuro desta saga envolvente. O avanço implacável das forças russas na região de Kharkov é um testemunho de seu foco estratégico. À medida que capturam mais território a oeste do rio Skil, a importância de suas conquistas não pode ser subestimada. A captura de Figula, juntamente com o progresso constante em Zapad e Kalinov, pinta um quadro de uma campanha bem coordenada. Esses avanços frequentes, ocorrendo 2 a 3 vezes por semana, ressaltam a intenção dos russos de consolidar seu domínio nesta região. A importância estratégica da cidade de Denialo como um centro logístico não pode ser ignorada. Sua captura permitiu que as forças russas lançassem novos ataques com maior eficiência, sem a ameaça imediata da resistência ucraniana. A queda de Dorna abriu novas avenidas para as forças russas, permitindo que multiplicassem seus avanços e solidificassem seu controle sobre áreas-chave. No entanto, a batalha por Chivyar apresenta um desafio diferente. Enquanto os russos fizeram incursões capturando posições e progredindo em direção a Stupo, as forças ucranianas não recuam sem lutar. A importância estratégica de Stupo como uma localidade não pode ser subestimada. Se assegurada pelas forças russas, poderia representar uma ameaça significativa ao flanco sul de Chivyar. No entanto, os contra-ataques ucranianos demonstraram resiliência, desacelerando os avanços russos e complicando seus objetivos estratégicos. A questão de saber se esses movimentos russos representam uma mudança temporária ou um plano estratégico mais profundo permanece sem resposta. Enquanto isso, Andriika emergiu como um ponto focal do conflito, com as forças russas fazendo ganhos significativos nos últimos dias. A rápida perda de terreno pelas forças ucranianas nesta área é indicativa da intensa pressão que enfrentam. À medida que as posições russas se aproximam do rio Orlova, capturando quase todas as posições entre suas forças e o rio, a queda de Andriika parece iminente. Esse desenvolvimento marca uma mudança significativa na dinâmica do conflito, com as forças russas prestes a consolidar seu controle sobre esta cidade estratégica. A situação em Andriika é ainda mais complicada pela presença de posições ucranianas entre Dysh, N, Elen e Uli. Essas posições estão sob forte pressão russa e o destino de Uli está na balança. As barreiras naturais apresentadas pelos rios Orlova e Suhali adicionam uma camada de complexidade ao avanço russo. Embora essas características geográficas representem desafios significativos, elas também oferecem oportunidades para manobras estratégicas. A possibilidade de as forças russas alcançarem rotas de suprimento de Blackall permanece uma preocupação crítica para as defesas ucranianas. Ao observarmos os eventos em andamento, a questão permanece se as forças russas capitalizarão essas barreiras naturais para continuar sua ofensiva. A decisão estratégica de avançar em direção a Constantinopla, Uli ou continuar para o oeste provavelmente moldará o futuro curso do conflito. Na região de Kursk,
Os recentes ataques do exército ucraniano capturaram localidades-chave, incluindo Fivka, Cherkass, Konopiplenka e outras. No entanto, a recente pausa nos avanços levanta questões sobre a sustentabilidade desses ganhos. A intensidade dos combates em Kursk diminuiu, sugerindo uma possível mudança nas táticas ucranianas ou no apoio. Esse desenvolvimento reflete uma incursão ucraniana anterior em direção a Verdun, embora com alguns ganhos estratégicos desta vez. Ao refletirmos sobre essas linhas de frente dinâmicas, a área de Kharkov permanece um campo de atividade intensa, com forças russas avançando dentro de Andrev e assegurando metade da cidade. As batalhas são intensas, com eventos significativos se desenrolando em toda a Ucrânia e Rússia. Na direção de Torsk, o exército ucraniano supostamente abateu uma aeronave russa Su-25, uma conquista notável em meio ao conflito em andamento. Simultaneamente, a Ucrânia lançou ataques com drones em Krasnodar e Rostov, visando a infraestrutura de petróleo russa. Além disso, um ataque com mísseis, possivelmente envolvendo mísseis Jaimar, atingiu a região próxima à cidade de Doni, resultando em vítimas civis. Ao nos aprofundarmos nas complexidades deste conflito, torna-se evidente que cada movimento carrega implicações profundas. As apostas são altas e o mundo assiste com ansiedade enquanto esses eventos se desenrolam. O que nos aguarda neste conflito em constante evolução? Convidamos você a permanecer conosco enquanto continuamos a explorar as complexidades da guerra na Ucrânia, trazendo as últimas atualizações e insights. Não se esqueça de curtir, se inscrever e juntar-se a nós nesta jornada enquanto desvendamos os mistérios desta saga fascinante. À medida que continuamos nossa exploração da guerra na Ucrânia, a tensão e a complexidade da situação no terreno tornam-se cada vez mais aparentes. Com cada dia que passa, a dinâmica do conflito muda, influenciada por manobras estratégicas, desenvolvimentos inesperados e a determinação implacável de ambos os lados. Nesta parte final de nossa investigação, mergulhamos mais fundo nas áreas-chave de conflito, examinando as implicações dos eventos recentes e especulando sobre o que o futuro pode reservar. A região de Kharkov permanece um foco do conflito, com forças russas fazendo ganhos territoriais significativos a oeste do rio Skil. Sua captura de Fígula e progresso em Zapad e Kalinov demonstram uma estratégia bem coordenada, visando consolidar o controle sobre esta área estrategicamente vital. A cidade de Denalo emergiu como um centro logístico crítico, permitindo que as forças russas lançassem novos ataques com maior eficiência e risco reduzido das defesas ucranianas. A queda de Dorna abriu novas oportunidades para as forças russas, permitindo que multiplicassem seus avanços e fortalecessem suas posições. No entanto, a batalha por Chiviar apresenta um desafio formidável. Enquanto as forças russas fizeram incursões capturando posições e avançando em direção a Stupo, a resistência ucraniana permanece forte. A importância estratégica de Stupo, como uma potencial ameaça ao flanco sul de Chiviar, não pode ser subestimada. Contra-ataques ucranianos demonstraram resiliência, desacelerando os avanços russos e complicando seus objetivos estratégicos. A questão de saber se esses movimentos russos representam uma mudança temporária ou um plano estratégico mais profundo permanece sem resposta. Enquanto isso, a situação em Andrika tornou-se cada vez mais precária, com forças russas fazendo ganhos significativos. As forças ucranianas têm perdido terreno rapidamente, e as posições russas estão se aproximando do rio Orlova, capturando quase todas as posições entre suas forças e o rio. A queda de Andrika parece iminente, marcando uma mudança significativa na dinâmica do conflito. A presença de posições ucranianas entre Dekh-Elen e Uli adiciona outra camada de complexidade à situação. Sob forte pressão russa, o destino de Uli permanece incerto. As barreiras naturais apresentadas pelos rios Orlova e Suhali representam desafios significativos para as forças russas, exigindo planejamento estratégico para qualquer ataque a Uli. No entanto, essas características geográficas também oferecem oportunidades para manobras táticas e a possibilidade de as forças russas alcançarem rotas de suprimento de Blackhole,
continua sendo uma preocupação crítica para as defesas ucranianas. Ao examinarmos esses eventos em desenvolvimento, as decisões estratégicas tomadas pelas forças russas provavelmente moldarão o futuro curso do conflito. A escolha de avançar em direção a Constantinopla, Uli ou continuar para o oeste terá implicações profundas para ambos os lados. Enquanto isso, na região de Kursk, os recentes ataques do exército ucraniano capturaram localidades-chave, incluindo Fivka, Cherkas, Konoplenka e outras. No entanto, a recente pausa nos avanços levanta questões sobre a sustentabilidade desses ganhos. A intensidade dos combates em Kursk diminuiu, sugerindo uma possível mudança nas táticas ucranianas ou no apoio. Esse desenvolvimento reflete uma incursão ucraniana anterior em direção a Verdun, embora com alguns ganhos estratégicos desta vez. Ao refletirmos sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos, fica claro que as apostas são extraordinariamente altas. A área de Kharkov permanece um campo de atividade intensa, com forças russas avançando dentro de Andrev e assegurando metade da cidade. As batalhas são intensas e eventos significativos continuam a se desenrolar em toda a Ucrânia e Rússia. Na direção de Torsk, o exército ucraniano alcançou uma conquista notável ao supostamente abater uma aeronave russa Su-25. Simultaneamente, a Ucrânia lançou ataques com drones em Krasnodar e Rostov, visando a infraestrutura de petróleo russa. Além disso, um ataque com mísseis, possivelmente envolvendo mísseis Jaimar, atingiu a região próxima à cidade de Doni, resultando em vítimas civis. Ao concluirmos nossa exploração do estado atual da guerra na Ucrânia, somos deixados com uma pergunta premente. O que nos aguarda neste conflito em constante evolução? O mundo assiste com ansiedade enquanto esses eventos se desenrolam, ciente de que cada movimento carrega implicações profundas para o futuro da região e além. Convidamos você a permanecer conosco enquanto continuamos a explorar as complexidades desta saga fascinante, trazendo as últimas atualizações e insights. Não se esqueça de curtir, se inscrever e juntar-se a nós nessa jornada, enquanto desvendamos os mistérios deste conflito cativante.